turma, daremos andamento ao conteúdo de geradores. Hoje, finalizando o conteúdo, falaremos sobre a potência elétrica lançada em um resistor e a potência elétrica máxima lançada por um gerador elétrico. Bem, vamos considerar o circuito simples que eu apresento aí para vocês. Eu tenho uma pilha ligada aos terminais de um resistor elétrico. É um circuito simples, constituído por um gerador e por um resistor. Pessoal, nós sabemos que a potência elétrica entregue por este gerador ao resistor é expressa pelo produto entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Tá certo? Bom, sabemos também que o gerador elétrico fornece uma potência total, que é obtida pelo produto da força eletromotriz pela corrente elétrica. E a resistência interna dissipa parte dessa energia, há uma potência dissipada, na resistência interna. Olha, nós vamos chamar esse nosso circuitozinho aqui de circuito gerador-resistor. É um sistema isolado, onde toda a potência lançada pelo gerador no circuito externo será consumida pelo resistor R. Então vamos modificar um pouco a figura e no lugar da pilha eu vou colocar a simbologia do gerador. A equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Lembram que eu disse que a potência que é lançada pelo gerador no circuito é obtida pelo produto entre a diferença de potencial e a corrente? Vamos multiplicar ambos os lados da equação pela corrente elétrica I. Olha aí. Pessoal, aqui eu tenho a potência elétrica que será lançada no circuito elétrico. E vezes I é a minha potência total que eu tenho no gerador. E o R vezes I ao quadrado é aquilo que eu vou dissipar na resistência interna do meu gerador. Então vejam, eu tenho a equação como estou apresentando aqui para vocês. Essa equação, na verdade, ela é a potência igual a E vezes I menos R I ao quadrado. Se vocês observarem bem, essa fórmula é uma função quadrática, onde a potência é uma função que depende de qual variável? Da corrente elétrica. Olha que legal! Se nós observarmos o gráfico obtido por essa função, veremos uma parábola com concavidade para baixo e nós veremos pontos de máximo, que é o vértice da nossa parábola. Bem, se observarmos aqui, eu tenho dois pontos onde a potência é zero, duas raízes. Quais serão os valores de I para que eu obtenha a potência igual a zero? Observem. Igualei a minha função a zero. Coloquei em evidência o I e agora eu vou resolver obtendo as raízes da minha função. I é igual a zero. Isso indica, pessoal, um circuito elétrico aberto, ou seja, para essa condição é como se eu tivesse essa situação aqui, não há continuidade no circuito, ou E menos R vezes I igual a zero. Eu tenho uma corrente que é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Se nós observarmos bem, aqui eu tenho uma corrente elétrica de curto-circuito. Nessa situação, olha como estaria então o meu circuito elétrico. Então, as duas situações em que a potência elétrica será nula, será circuito elétrico aberto, onde a corrente elétrica é nula, ou quando eu tenho um curto-circuito. Na situação do curto-circuito, como eu expliquei para vocês, não há passagem de corrente elétrica pela resistência externa. A corrente elétrica total ela vai percorrer os terminais do gerador aqui. Por quê? Porque eu fiz uma ligação com um condutor ideal. Não há resistência nesse condutor, a corrente elétrica será máxima. O resistor R estará fora do circuito. Então, eu tenho nessa situação uma corrente elétrica de curto-circuito. Vamos avançar. Tudo bem. E a potência máxima lançada pelo gerador? Bem, vamos observar os vértices da parábola do gráfico que eu apresentei agora para vocês. Vejam que o ponto que eu marquei ali na parábola é o vértice. E o vértice é dado pela potência máxima e pela corrente I. É um par ordenado. Eu tenho
P vértice, né? E um I vértice. Seria um X vértice e Y vértice na matemática. Então vejam, a nossa função do segundo grau, função quadrática, quando ela é igualada a zero, ou seja, minha potência é igual a zero para encontrar as raízes, eu tenho 0 é igual a bx menos ax ao quadrado. A minha função ficaria assim, ó, 0 igual a e vezes i menos ri ao quadrado. O meu b, pessoal, na função é a força eletromotriz. E o meu a é a resistência interna. Olha só, o x vértice, isso vocês aprenderam lá na matemática, é o meu menos b dividido por 2a. Então, na verdade, o meu x vértice aqui seria o i, né? Eu tenho i igual a e dividido por 2r. Então, o meu i é o equivalente à metade da corrente de curto-circuito. Agora, o y vértice será o meu menos delta dividido por 4a. Então, vamos lá. O meu y vértice é a potência máxima. Então, eu tenho menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Ora, o meu b é e, o meu a é r, e o meu c ali, olha na função, o c aqui ele é 0. Substituo o a por r também, então a potência máxima será e ao quadrado dividido por 4r. Então, pessoal, no vértice, nós temos a potência máxima igual a e ao quadrado dividido por 4r e o i igual a ICC sobre 2. Mas podemos fazer mais algumas análises importantes sobre esse conteúdo de potência máxima lançada. Voltando à equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Eu sei que a corrente elétrica ela é E dividido por 2R. Encontramos isso agora há pouco. Substituindo essa corrente na equação do gerador, eu tenho U igual a E menos R vezes E sobre 2R. Ora, quando o gerador está lançando a máxima potência, a diferença de potencial corresponde à metade da força eletromotriz. Olha que legal. Isso me traz uma outra consequência. Se nós analisarmos o rendimento, nós veremos que ele é equivalente a 0,5, ou seja, quando o gerador fornecer a máxima potência, o rendimento dele será de apenas 50%. Bem, vamos dar uma olhada novamente no circuito. Se eu aplicar aqui nele a lei de Pouliot, nós vemos que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela resistência externa somada à resistência interna. Mas nós também sabemos que a corrente elétrica é E dividido por 2R. Se substituirmos, simplificarmos as forças eletromotrizes e fizermos o produto cruzado, nós observaremos que, numa situação em que o gerador fornece a máxima potência, temos que ter essa premissa. O valor da resistência externa tem que ser igual ao valor da resistência interna. Então, quando o gerador estiver lançando a máxima potência no circuito elétrico, temos que o valor da resistência externa é igual ao valor da resistência interna. Dois problemas. Né? O primeiro aqui é o problema número 9, da página 162. Depois faremos o problema de número 17. O gerador da figura está lançando a máxima potência elétrica no circuito. Determine, letra A, o valor da resistência R, letra B, as indicações do voltímetro e do amperímetro, ambos ideais. Quando ele diz que ambos são ideais, significa, para o amperímetro a resistência interna é desprezível. Para o voltímetro a resistência interna é infinita. Mas enfim, vamos calcular o valor de R. Qual é a premissa que eu passei para vocês agora há pouco? Se o gerador lança a máxima potência, então a resistência externa, que no caso aqui a resistência externa, não é apenas um resistor R, é a associação em paralelo, é uma resistência equivalente. E esse valor tem que ser igual ao da resistência interna. Olha aí, quanto que vale a resistência interna? 3,2, né? Então eu vou aplicar aqui para essa associação em paralelo o produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. 3,2 igual a R vezes 4, dividido por R mais 4. Passo o R mais 4 multiplicando 3,2.
multiplico, né, de forma distributiva. Olha aí. Passo o R para a esquerda e o 12,8 para a direita. Na verdade, eu vou colocar todo mundo que tem R de um lado e quem está sozinho com o número do outro. Então, eu tenho o meu R igual a 16 ohms. Agora, para encontrarmos as indicações do voltímetro e do amperímetro, nós vamos partir das outras premissas que nós estudamos quando o gerador lança a máxima potência elétrica. Bem, se ele fornece a máxima potência, o rendimento é de 50%. E a corrente elétrica é metade da corrente de curto-circuito. Então, olha só, pelo rendimento, U dividido por E. Eu sei que o rendimento tem que ser 50%, porque a potência que está sendo lançada é máxima. E o meu E é 32. Então, a minha diferença de potencial é de 16 volts. Notem que o voltímetro está ligado em paralelo com o gerador. Então, ele está medindo justamente a DDP entre os terminais do gerador. E qual é essa DDP? 16 volts. Agora, vamos medir a corrente. A corrente medida pelo amperímetro é justamente a corrente que equivale à metade da corrente elétrica de curto-circuito. Por quê? Porque eu tenho o gerador fornecendo a máxima potência. Então, eu tenho que I é igual a E dividido por 2R. 32 dividido por 2 vezes 3,2, temos 5 amperes. Na questão 17, temos o seguinte. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna de 2 ohms está ligado a um reostato de resistência Rx, onde 0 menor ou igual a Rx menor ou igual a 10 ohms, em paralelo com um resistor de 1 ohm. A intensidade de corrente Ix, I1 e I2 estão representadas no circuito. É correto afirmar que o item 1, Ix é igual a zero, quando Rx é igual a zero, observem que o reostato, aqui acompanhem comigo, é esse símbolo aqui, é uma resistência variável e ela pode assumir valores de 0 a 10, é o que o enunciado me diz. Então ele está dizendo que o reostato atingiu o valor de 0 ohms. A corrente elétrica vai ser igual a zero? Bem, se Rx for igual a zero, temos um curto-circuito entre os terminais do gerador. Observe a figura. Viram aí? A resistência, ela tende a zero, é como se fosse um condutor elétrico ideal. Então, toda a corrente elétrica vai passar por esse condutor e não vai haver o quê? Passagem de corrente pelo resistor de 1 ohm. Então, é como se eu não tivesse esses dois valores de resistência e a corrente elétrica total aqui, ela seria a própria corrente de curto-circuito. Então, vejamos. Ix é igual a corrente de curto-circuito, que é a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Então, eu tenho quanto essa corrente? 6 amperes. Não vai ser igual a zero. Então, o item está incorreto. O item 2 diz o seguinte. I2 é igual a Rx vezes Ix. Bem, nós sabemos que a corrente 2 é a corrente que passa pelo resistor de 1 ohm. E esse resistor está em paralelo com Rx. Então, eu sei que a DDP do resistor de 1 ohm é igual a DDP no resistor X. Vejam, pela lei de Ohm, R1 vezes I2 é igual a Rx vezes Ix. Substituindo o valor de R que nós temos, eu sei então que a corrente 2 é igual ao produto da resistência X vezes a corrente X. O item está correto. O item 4. Menos Rx vezes X mais 12 mais 2I1 é igual a zero? Bom, observem o circuito. Eu simplesmente nomeei os terminais entre a resistência Rx. É o nó C e o nó D. Esses dois resistores, na verdade, o resistor Rx e o gerador que está entre os terminais A e B estão em paralelo. Então, a DDP no gerador tem que ser igual a DDP aplicada nos terminais do resistor Rx. Tá aí. Então, o AB é igual a o CD. Diferença de potencial AB é igual a diferença de potencial CD. Para encontrar a diferença de potencial AB, nós vamos aplicar a equação do gerador, E menos R vezes I. Qual é a corrente que percorre o gerador? I1, resistência interna 2, e a força eletromotriz 12. Agora, para os terminais CD, nós temos o produto entre a resistência X e a corrente X. Igualo as duas e vou passar tudo aquilo que tem variável para um único lado, igualando toda a equação a zero.
Então, nós temos Rx vezes x, menos 12 mais 2 e 1, igual a 0. Se nós observarmos o item 4, ele coloca menos Rx e x mais 12. E, na verdade, nós temos mais Rx e x menos 12. O item está incorreto. Agora, vamos para o item 8. O valor máximo que x pode assumir é 0,6 amperes? Notem que o valor máximo da corrente x corresponde ao menor valor da resistência x. E qual é o menor valor da resistência x? É 0. E quando Rx assume 0, eu tenho o quê? Um curto-circuito. Então, a corrente Ix ela assume o valor da corrente de curto-circuito, que é 6 amperes. O item está incorreto. Agora, vamos para o item 16. O gerador não poderá operar com potência máxima. Ele está afirmando, o gerador não opera com potência máxima. Vamos dar uma olhada no gráfico para a potência máxima. Sabemos que essa potência máxima seria o que? O vértice da parábola. E para esse ponto, no vértice, nós temos um I-vértice que equivale à metade da corrente de curto-circuito. Se a corrente de curto-circuito é 6 amperes, I deveria ser igual a 3. 3 amperes aqui, pessoal, corresponderia ao valor da corrente elétrica I1. Tá certo? Bem, então eu sei que o meu I1 tem que ser igual a 3 amperes. Agora vamos lá. Outra premissa que eu posso considerar se de fato o gerador está operando com potência máxima. A resistência equivalente externa, ou seja, toda essa associação aqui tem que ser igual ao valor da resistência interna. Bem, será que isso de fato está acontecendo? Olha só, o maior valor da resistência equivalente obtido, ele é obtido quando nós colocamos Rx igual a 10 ohms. Então vamos calcular essa resistência equivalente. Vejam, o produto pela soma, eu tenho que para Rx máximo, a resistência equivalente máxima é de 0,9 ohms. Ah, professor, e se a gente colocar ela igual a zero? Se eu coloco ela igual a zero, a nossa resistência equivalente ela se torna zero. Ou seja, em nenhuma das duas situações eu alcanço o quê? A igualdade de resistência equivalente igual à resistência interna. Onde eu quero chegar com isso? Se a premissa não é satisfeita, significa que o gerador não está operando com potência máxima. Nós vimos isso agora há pouco na parte teórica. Podemos também fazer uma outra análise considerando a corrente elétrica. Viram aqui? A corrente elétrica máxima para a potência máxima, corrigir a frase, deveria ser 3 amperes. Mas qual é a corrente elétrica que eu tenho para 0 ohms em Rx? É a corrente de curto-circuito, então estaria aqui. E se eu assumo valores maiores da resistência Rx? Por exemplo, o máximo, quanto que é? 10. Se eu tenho um valor máximo de Rx, eu tenho uma resistência equivalente máxima de 0,9. E qual é a menor corrente obtida? Aplico a lei de Ohm-Pouliot e observo que a menor corrente obtida é de 4,14 amperes. A minha menor corrente ainda é maior do que a corrente elétrica necessária para que o gerador lançasse a potência máxima, tá vendo? Então, de fato, ele não está operando com uma máxima potência. O item está correto. É isso aí, pessoal. Até a próxima!